Meu nome é Pedro Pinchas Geiger. E eu estou com 100 anos de idade. Nasci aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Cascadura. Eu fui um dos primeiros nomeados para o IBGE como geógrafo, indicado por um francês que passou por aqui, chamado Rouelan. Francis Rouelan era um professor que vinha do Japão para a França. Mas aí era a época da guerra, a França foi invadida pelos alemães, ele ficou no Brasil. E ficou durante muitos anos no Brasil. E ele então me indicou como geógrafo do IBGE. Em 1941, fui logo mandado para uma expedição para a região do Jalapão, do qual resultou um livro chamado Jalapão Ontem e Hoje. E o Brasil estava fazendo a última folha de 1 por 1 milhão. Faltava fazer a folha dessa região do Jalapão. Fica na fronteira da Bahia com Goiás, Piauí. E ele me indicou para eu acompanhar os topógrafos que iam fazer essa folha para fazer um retrato geográfico da região. Então, esse foi o meu primeiro trabalho lá no IBGE. O IBGE surgiu pela adesão do Brasil à União Geográfica Internacional. Então foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com 2 conselhos, o Conselho Nacional de Estatística e o Conselho Nacional de Geografia. É o começo da história do IBGE. A adesão dele à União Geográfica Internacional. E o Fábio Macedo Soares é o primeiro diretor da divisão do Conselho Nacional de Geografia, Fábio Macedo Soares Guimarães. Então, além de 2 conselhos, e o Conselho Nacional de Geografia passa a se desenvolver criando trabalhos sobre a geografia brasileira. Então, importante é a contribuição para o Atlas do IBGE. E aí eu fiz a divisão do Brasil em 3 regiões, é uma divisão clássica. Antigamente a divisão era por regiões físicas, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Mas eu refiz essa divisão com a Amazônia, o Norte, o Nordeste e o Centro-Sul, que era justamente o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul como uma região única. Ela tinha as 3 principais capitais, que eram Brasília, a capital administrativa, São Paulo, a capital industrial, da atividade industrial, o centro econômico mais importante, e o Rio de Janeiro como o centro cultural do Brasil. Quando se criou Brasília, o Rio passou a ser a bela capital. Lá passou a ser a capital oficial. Então, eu contribuí justamente com folhas no Atlas do IBGE e contribuí com estudos
publicados em artigos. É importante porque ele faz as estatísticas do Brasil, né? As estatísticas brasileiras, o emprego, desemprego, produção. É ele que produz as estatísticas básicas do país. E, além disso, é o que descreve a geografia do país. Ele que descreve, como eu disse, que é hoje em 3 regiões. Não, a minha vida praticamente passou dentro do IBGE, quer dizer, até me aposentar. Eu fui convidado para fazer uma viagem aos Estados Unidos e eu pedi uma licença para poder sair, que me foi negada pelo então presidente do IBGE. Ele me negou, disse, se você quer ir aos Estados Unidos, você tem que pedir aposentadoria. E aí eu me aposentei pelo INSS para poder fazer essa viagem aos Estados Unidos. O IBGE continua se desenvolvendo muito bem, aumentando o número de pessoas que trabalham. Quando eu comecei, havia um grupo muito pequeno de pessoas trabalhando e hoje é um grupo muito grande. Daqui para frente, em relação ao IBGE, depende do que eles me pedirem. Quer dizer, eu não tenho ideia de contribuição voluntária. Se me pedirem para fazer alguma coisa, eu espero poder fazer. Eu não tenho nenhuma ideia voluntária de fazer alguma contribuição no momento para o IBGE. Esse livro tinha um título errado. A rede é um substantivo, não é adjetivo. E urbano também é substantivo. Então, o nome redes urbanas dá a ideia de que um é adjetivo do outro. Não é, são dois substantivos. Então, o certo, hoje, se eu reeditar, vai se chamar as redes sociais. O Darcy Ribeiro era chefe da Casa Civil. Do Centro Brasileiro. Do João Goulart, né? E ele me convidou para fazer um livro sobre a geografia brasileira, o Darcy Ribeiro. E convidou um outro para fazer um livro sobre a história brasileira. Eu fiz o meu livro, que se tornou um clássico, né? Sobre a geografia brasileira. Eu fiz esse livro, convidado pelo Darcy Ribeiro. Mas depois houve o golpe do Estado Novo, né? E o Darcy foi para os Estados Unidos. E eu publiquei, então, saiu o livro sobre a geografia brasileira.